Olá, meu nome é Weder, eu sou um professor de português, inglês, estou aprendendo Libras e o nosso desejo é começar um canal, Facebook também, que o sinal é Libras Clube. Nós queremos ensinar a palavra de Deus para ouvintes surdos e cegos e desejamos que você fique junto conosco. Hein? Grupos de sinais para você entender o estudo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa, Daniel, Nabucodonosor, Papado, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele teve um sonho. Porém, quando ele acordou, ele não lembrava do sonho. Então, ele pediu para os homens sábios do reino que mostrasse para o rei qual era o sonho e também a interpretação dele. Porém, os homens sábios da Babilônia não puderam fazer. O rei mandou que todos os homens fossem mortos. Aí, um homem chamado Daniel, o sinal dele, ele morreria também. Porém, Daniel pediu um tempo e se reuniu com seus amigos para orarem a Deus e pedirem ao Senhor que lhe mostrasse o sonho e também a interpretação. E Deus abençoou Daniel, mostrando o sonho e a interpretação. E Daniel, ele veio até o rei para dizer para o rei o sonho e a tradução dele, né? A tradução, a interpretação do sonho. O sonho era como uma imagem, como essa aqui. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de barro junto com o ferro. E depois ele via uma pedra que vinha e batia na estátua e quebrava toda a estátua. Este era o sonho. E a interpretação, Daniel começou a ensinar ao rei. A profecia, ela era importante não só para o rei da Babilônia lá no passado, porém ela é importante para mim e para você hoje. Quando Daniel ele interpretou o sonho do rei, ele mostrou que falava da história desde o passado até chegar aos dias de hoje. Vamos entender um pouco? A cabeça de ouro
da estátua, ela significava o reino da Babilônia. Em Daniel, capítulo 2, nós vemos ali o sonho do rei, do versículo 31 até o versículo 34. Vamos ler? A cabeça era de ouro fino, o seu peito e os seus braços eram de prata, o seu ventre e suas coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro, os seus pés eram de parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Daniel, ele mostrou também para o rei a tradução desse sonho, a interpretação, a tradução desse sonho. E o rei, ele ficou assim assustado quando Daniel ele mostrou o sonho, e agora começou ali a tradução. A tradução, ela começa ali no versículo 37, quando Daniel diz: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Mas aí você pode me perguntar: tudo bem, a cabeça de ouro era a Babilônia, mas e o peito e os braços de prata? Eles significavam o reino da Medo-Pérsia, que venceu a Babilônia. Você vai ver isso em Daniel, capítulo 5, o versículo 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Assim, nós conseguimos ver na profecia que o reino da Babilônia e da Medo-Pérsia foram revelados. O ventre de bronze, ele vai mostrar o reino que vai vencer a Medo-Pérsia. Que reino é este? Para entender que reino venceu a Medo-Pérsia, nós precisamos ler a palavra de Deus em Daniel, o capítulo 8, os versículos de 3 em diante. Lá diz o seguinte: Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O carneiro que nós vemos aqui no versículo, ele é explicado no versículo 20, que diz o seguinte: Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então o carneiro que a gente vê aqui no texto, ele significa, ele representa o reino da Medo-Pérsia. É igual ao peito de prata. Agora nós vamos ver um bode, E esse bode, ele vai lutar contra esse carneiro de 2 chifres. Ele aparece, Ele aparece lá no versículo 8, do 5 até o 8. Lá diz o seguinte:
Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor de sua força. Viu chegar perto do carneiro, e irritado contra ele, o feriu, e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E em seguida o bode lançou por terra e os pisou. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Então aqui nós lemos na palavra de Deus que o bode, ele vence o carneiro. Então, esse bode, ele vai representar o reino que vai vencer a Medo-Pérsia. E no versículo 21, Daniel, ele explica esse sonho. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Este versículo nos mostra que o ventre de bronze, que é o que vence o peito, que é o que vence o peito de prata, ele significa a Grécia, o reino da Grécia, que venceu o reino da Medo-Pérsia. Agora, nós temos que aprender o que significa as pernas de ferro. Você precisa agora buscar na história que reino venceu o reino da Grécia. E você vai entender que o reino que venceu a Grécia foi o reino da Roma. Então as pernas de ferro, elas representam Roma. Porém, o reino de Roma, ele teve 2 fases. A primeira, Roma, ela não acreditava em Deus. A segunda fase, ela é representada ali na estátua pelos pés de barro e ferro, porque Roma agora ela estaria em união com os povos bárbaros lá do passado, e ela então ela vai significar Roma papal, que está em união com os povos da Europa. Seus nomes são Lombardos, que é norte da Itália, Visigodos, que é norte da Espanha, Érlos, que é sul da Itália, Vândalos, que é sul da Espanha, Burgundos, que é a Suíça, Germânicos, que é a Alemanha, Ostrogodos, que é a Áustria, Suevos, que é Portugal, Anglo-Saxões, que é a Inglaterra, e Francos é a França. Ou seja, a profecia ela está falando lá do passado, no tempo da Babilônia, e ela chega até os dias de hoje. Por quê? Porque nós vemos aí o papado na União Europeia. E agora nós precisamos entender o Reino Pedra, que vai destruir, acabar com toda a estátua, ou seja, que ele vai destruir todos os reinos deste mundo. Que reino que é esse? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nós lemos o seguinte: E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vemos aqui na palavra de Deus que o reino que vai destruir a todos os reinos deste mundo é o reino de Deus.
E uma pergunta eu faço para você. Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto? Você sabe o que você necessita fazer para ser salvo? Se você não sabe, continue estudando a palavra de Deus, porque ela quer explicar para você o caminho da vida eterna. Que Deus abençoe.